Muitos alunos têm me perguntado sobre se é possível fazer um shape manual sem ferramentas elétricas, ou seja, 100% manual. E realmente até é possível, né? Só que não é o mais indicado. É óbvio que as ferramentas elétricas elas são para fazer com que você tenha um trabalho mais facilitado. Mas inúmeras situações podem fazer com que de repente você precise shapear uma prancha 100% na mão, né? Ou seja, sem ferramentas elétricas, talvez por uma situação de energia, talvez por você não ter as ferramentas, talvez por você estar começando, enfim. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar para vocês qual é a forma de fazer uma prancha 100% na mão, só usando ferramentas manuais, como surform, tacos, lixas, e também qual que é o segredo para conseguir fazer isso, tá bom? Então no passado, quando se shapeava as pranchas em PU, que elas tinham longarina, era bem difícil de shapear só a mão, você tinha muito trabalho, porque você tem o desbaste da madeira, e ele dá muito trabalho, principalmente para colocar a curva de fundo da prancha, ou seja, essa curva de rocker do bloco aqui, né? A curva que o bloco tem do bico até a rabeta. Porém, hoje em dia, com o advento do epóxi, né, a gente tem blocos, por exemplo, como esse aqui, da Texel, que é o Light Surfing. Esse aqui é um bloco inteiramente de EPS, ou seja, ele é 100% EPS, não tem poliuretano, ele não tem longarina e ele tem as células bem fechadas, porque ele é um bloco injetado, ou seja, ele é feito em molde. Então esse bloco aqui ele permite você shapear à mão a prancha, e por não ter a madeira, você consegue desbastar ele com um pouco mais de facilidade, só taqueando ou só com o surform, né? Só que para que você consiga fazer isso, tem um pequeno segredo que eu vou mostrar para vocês, que é a escolha do bloco. Todos os meus alunos do curso de shape profissional têm uma aula onde eu ensino, olhando o catálogo dos fabricantes, como você escolher o bloco para facilitar o seu trabalho na sala de shape. Então, muita gente quando vai escolher o bloco só pensa no quê? No comprimento, na largura e na espessura, que são as medidas que ele vem aqui, né? 6,4, 21 por 3. Porém, a coisa mais importante é o rocker da prancha, ou seja, essa curva de fundo que a prancha tem. Então você precisa saber se a curva vai permitir você fazer o shape à mão. Se você escolher o bloco com a curva de fundo mais próxima das medidas que você planejou no seu projeto para fazer o shape, mais fácil vai ser, porque de repente você consegue escolher uma curva de bloco que ela já encaixa perfeito no seu projeto. Então você só vai ter que tirar essa casca, só vai ter que fazer esse desbaste aqui inicial, e o bloco já vai estar pronto para começar direto a desbastar a borda, a espessura, né? Trabalhar, cortar o outline, então vai te facilitar o trabalho e vai sair um shape com uma qualidade muito boa, porque essa curva é o mais difícil de fazer no shape manual. Então eu vou mostrar para vocês lá no programa como fazer isso, como escolher a curva do bloco, olhando as medidas e o catálogo. O mais importante que tem que ter em mente é o seguinte: a curva de fundo, o ideal é que ela seja sempre menor do que a curva que você quer colocar na prancha. Ou seja, quando você colocar a régua aqui de fundo, quando você coloca essa régua aqui de rocker na prancha, né, a medida que ela tem da régua até o bloco tem que ser menor ou igual à medida que você quer no seu projeto. Porque aí, se você tiver uma medida menor, você consegue desbastar, aumentar a curva, né, em relação a essa régua, aumentar a altura do bloco em relação à régua, e consequentemente você consegue colocar na medida de rocker que você quer. E muitas vezes é possível escolher um bloco que já cai em cima da medida, e aí seu shape vai ser muito mais fácil. Então vamos lá ver como que a gente faz isso olhando o catálogo. Bom, então vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui o catálogo, tá? Esse aqui é um catálogo da Texel, tá bom? A gente baixa no site dele. Existem outros, de outros fabricantes também, tá bom? Eu estou usando como exemplo porque é um dos catálogos mais completos, esse aqui da Texel, e que eu acredito que tenha mais plugs disponíveis, né? Mais tipos de bloco diferente, em tamanhos diferentes, com curvas diferentes, tá bom? Então, tanto que a gente olha aqui no índice, né, ó, você vê que tem vários tamanhos, né? 5.8, 6.0, 6.0L, e você vê que aqui, ó, por exemplo, do 5.8 para o 6.0, ó, tem 3 páginas, tá vendo? Cada página dessa é uma curva diferente para o bloco. Então você vê, ó, o 6.0 aqui, ó, 8 para 10, então tem 2 páginas diferentes, ó, do 6.1 para o 6.1G, ó, tem 4 páginas, então cada página dessa é um tipo de curva, a gente vai olhar, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa analisar aqui no bloco.
Outra coisa, né, interessante aqui, vamos lá, deixa eu fechar essas abas aqui, aqui no programa. Então, eu estou aqui com o arquivo aberto, que é uma prancha 5.9, tá? Que eu vou fazer pronta entrega para ficar na loja aqui para vender, né? Ela é 5.9 por 18, 7/8 de largura no meio, por 2,5 de espessura aqui na longarina, tá certo? De rocker, ou seja, essa curva que a prancha tem aqui no fundo, tá? Aqui no bico, de curva de bico, ela tem 3,15/16, quase 4, né? E de rabeta tem 2,5/16. É uma prancha até com pouca curva para o tamanho dela, né? Poderia ter mais curva de bico e de rabeta, mas é um rocker que eu costumo utilizar, que funciona nesse modelo aqui, que é o modelo M12. A prancha fica muito rápida, muito veloz, né? Aliado ao outline mais paralelo aqui do meio para a rabeta, fazendo a curva aqui na rabeta, né? Com esse false wing aqui, ela estreita e estica aqui na rabeta, deixa a prancha extremamente sensível, a velocidade de resposta é muito grande, a prancha responde rápido, então o que ela precisa é andar, ter velocidade, para que o surfista tenha, além de muita manobrabilidade, muita sensibilidade, bastante projeção. Então ela vai com esse rocker, né? E ela tem bastante concave aqui no meio também, cerca de 1/4 de concave, tá? Desde a ponta do bico aqui, aí ela entra aqui entre as quilhas com concave mais leve e um double dentro do concave, que é o que a gente chama de triple concave, tá? Então esse é o fundo que eu uso nesse modelo aqui. Vamos lá. Então o que eu preciso ver? Primeira coisa, eu preciso de um bloco que tenha um tamanho maior do que eu quero, largura maior do que eu quero e espessura maior do que eu preciso. E a espessura ela precisa ser a soma da medida da alma da prancha, que é esse cara aqui, somado ao concave. Então eu tenho 2,5 de espessura mais 1/4 de concave. Ou seja, eu tenho que ter um bloco com medida maior do que essa. Se eu somar 2,5 com 1/4, eu tenho 2/3. Então eu tenho que ter uma prancha maior, uma espessura do bloco maior do que 2/3. Então vamos olhar no catálogo lá primeiro isso daí, tá? Então com a prancha 5.9, eu vou direto no 6.0. Vamos lá no 6.0 ver, né, qual a medida. Então o 6.0, ó. Esse 6.0E, ele é um bloco bem larguinho, então ele tem 22,5 de largura, 3,3/8, então é muito maior que 2/3, muito maior que 18 7/8, quase 19, que é o que eu tenho na prancha. Então, tranquilo, no tamanho, na largura e na espessura, passa. Agora, o rocker, é aí que vem, né, a grande dificuldade de pegar um bloco legal, tá bom? O rocker tem, algumas vezes você consegue encaixar ele direto e algumas vezes ele fica um pouco mais subjetivo. Então vamos lá, por exemplo, essa prancha ela tem 3,15/16 de bico e 2,5/16. O que eu preciso? Eu preciso ter um bloco que tenha menos curva do que isso, ou seja, a medida seja menor, e ele tem uma certa espessura aqui no bico para quando eu desbastar o bloco, né, tanto aqui pelo fundo, quanto no bico quanto na rabeta, eu vou chegar nessa medida. Ou seja, imagina que eu tenho um bloco que está aqui embaixo. Ó. Eu vou simular aqui para vocês. Ó. Deixa eu colocar um bloco aqui, para vocês verem aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma curva aqui, vamos lá, um bloco, da Texel, vamos pegar aqui, vamos ver o 6.1G, ó. Não é o que eu estou usando ali testando, mas vamos ver o 6.1G, ó. Então vamos lá, ó. Tá vendo que o bloco ele aparece aqui, ó, em azul, né, ó, tá vendo? O que tá me mostrando aqui, ó? Que ele quase passa na espessura e quase encaixa no rocker, tá vendo? Talvez se eu mexer um pouquinho a prancha aqui, ó, der uma ajustadinha, né? Eu consigo mexer ela aqui, ó. Às vezes, né, uma pequena ajustadinha, não na medida, mas girando a prancha, né, fazendo um giro com ela aqui, eu consigo mexer, encaixar ela aqui no bloco, tá? Então, esse é um bloco que provavelmente eu conseguiria fazer. O que a gente precisa ver aqui, ó. Você vê que ela tem, ó, tá vendo o concave? Ele está passando um pouco mais que a espessura da prancha. Ou seja, então eu não consigo, né, de repente fazer ela nesse bloco por causa disso. Porque, ó, a espessura da prancha, ela não vai, mesmo que eu coloque aqui bem perto, ó, eu teria que encostar no deck para ela passar, tá vendo? Então, esse bloco, por exemplo, já não dá. Mas no rocker, ó, provavelmente girando um pouquinho aqui o bloco, né, ó,
Se eu girar um pouquinho o bloco aqui, eu encaixo a curva. Ou seja, eu tenho que ter mais bloco aqui para que eu venha desbastando essa parte aqui em azul e chegue até a medida. Então, vamos olhar no catálogo aquele bloco lá. Ó. Por exemplo, esse bloco ele tem 5 3/8 de bico, tem bastante rocker, mas ele é um 6/0, eu vou cortar 5/9. Então, eu vou tirar aqui bastante, né, medida aqui, eu vou tirar cerca aqui de 3 polegadas da medida dele. Então, pode ser que quando eu corte aqui o bico, ele caia na medida. Agora, vamos ver a rabeta ali, ó. A rabeta tem quanto? Ó, o rocker dela, ó, 2 1/4. A prancha ali, ó, é 2 5/16. Então, na rabeta ela passaria. Praticamente aqui, ó, eu tirei a curva, ela já vai passar, né? Porque eu tirei aqui a casca, tem 1/16, já cai na medida. E o bico eu poderia cortar, né? Eu poderia cortar aqui no bico, eu não tenho certeza se cairia, né? Mas eu poderia cortar ali, bem na pontinha ele, né? E provavelmente eu conseguiria ter a medida. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Tá travando um pouquinho por causa da gravação da tela, ó, aqui, ó. 5 3/8. Talvez quando eu cortar aqui 3 polegadas aqui, ó, ele caia na medida. Ainda eu acho que 5 3/8 é muito, né? Se tiver um bloco com menos curva, que eu vou ter mais certeza disso, melhor. Vamos ver aqui. Ó, o 60L também tem muita curva, né? Ele pode até dar a medida de largura aqui, espessura já não daria, então não adianta. Vamos ver o outro. Por exemplo, 6 e 1, deixa eu ver. Também é um bloco muito fino. Para essa prancha, né? Tem muita espessura. Espessura com concave. Esse aqui também não dá. Vamos ver aqui, ó. Esse tem 3 tipos de curva, tá vendo? Esse 6 e 1, ó. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. São curvas diferentes, tá bom? Que eu posso escolher do plug. Aí o 6 e 1G, vamos ver, ó. Já tem menos. 5 e 1, 16. 2 3/4, aqui já está no limite da medida. E aqui também na largura. Então esse eu já não conseguiria, né? Vamos ver, ó. Acho que o 6 e 2L ali deve passar, que é um bloco bem espesso também. Vamos ver aqui, ó. 6 e 1. Ó, esse tem 5 tipos de curva, 6 e 1G, tá vendo? Vamos ver aqui agora o 6 e 2BB, esse eu tenho quase certeza que passa. Ó. Ele já tem bem menos curva, né? Eu já vou tirar também aqui cerca de 3 polegadas também, quase, né? Aqui, para dar a medida que eu quero da altura, eu vou poder cortar. Vamos ver a rabeta. 2,5, a rabeta já tem muito. Eu teria que cortar um pedaço da rabeta e um pedaço do bico. Pode ser que dê, pode ser que encaixe, né? Na largura passa, ó, 22, 3 e 1/8. Então, esse bloco daria, né? O 6 e 2F, ó, já tem menos rocker ainda, tem muita largura e muita espessura, tem muito na rabeta, ficaria meio complicado. Esse curva 2 aqui, ó, esse já dá, tá vendo? Porque ele tem 2 e 1,16, que é menos do que eu preciso, então eu posso desbastar e chegar na medida, cabe na espessura e cabe na largura, e o bico tem 4 3/4, então quando eu cortar aqui, ó, provavelmente eu vou cair já na medida, não vou precisar mexer em nada, tá? Então esse é um bloco legal para fazer na mão. Vai passar na mão ali. Apesar de ser muito espesso, daria bastante trabalho, né? Vamos ver, ó, o 6 e 2L, ó. Esse aqui tem espessura, tem largura, o rocker da rabeta dá, e aqui no bico provavelmente ele tem bastante, mas na hora que eu cortar, pode ser que já caia na medida também, né? Então esse também seria um bloco legal. Então, dessa forma, analisando a curva de bico, a curva de rabeta, o tamanho, a largura e a espessura na longarina somado à medida do concave, eu consigo escolher o bloco que eu vou usar na minha prancha, tá certo? E se eu pegar um bloco, tá bom? Um bloco bem próximo, um bloco EPS, aquele injetado, se a minha prancha for próxima das medidas de rocker dele, ou seja, eu planejo ela para usar bem o rocker dele, e eu cortar, né, o bico, a rabeta ali, bater as medidas, eu consigo desbastar e fazer ele à mão, sem nenhuma ferramenta elétrica. Vai dar muito trabalho? Vai. Mas dá, é possível, tá bom? Então é dessa forma que a gente escolhe o plug para comprar, para shapear a prancha à mão. Beleza? Então é isso aí, vamos lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é mais uma dica aí sobre como você pode shapear uma prancha 100% manual, sem ferramentas elétricas, basta escolher corretamente o bloco. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!